Muito bom dia a todos. Estamos abrindo a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato da mesa, o ato da presidência 4/2020, 27 de fevereiro de 2020, processo 397/2020, tendo a finalidade de apurar a denúncia feita pela Rádio Bandeirantes, com base na gravação da fala do senhor Murilo, supostamente representando a empresa Cobrasim, que havia uma indústria de multa na cidade, em cidades nas quais a empresa Cobrasim opera, inclusive a cidade de Limeira, a fim de investigar eventuais irregularidades, compreendendo essencialmente a apuração e fiscalização sobre o quanto segue. Letra A. A licitação e os contratos firmados, execução referente à prestação de serviços de fiscalização dos radares, processamento das multas, sinalização de trânsito na cidade de Limeira, semaforização, sinalização aérea e solo. Letra B. Apuração sobre a quantidade de multas aplicadas na cidade de Limeira nos últimos anos, a fim de verificar se há, de fato, uma indústria de multa. E letra C. Se as normas definidas pelos órgãos de trânsito em âmbito nacional e estadual estão sendo devidamente cumpridas na cidade de Limeira, conforme descrito no requerimento 1/2020. Instaurado sessão plenária nesta Casa de Leis. Essa presidência agradece a presença de todos e solicita o nobre secretário da comissão, vereador José Roberto Bernardo, que proceda a chamada dos vereadores. Vereador Estevão Nogueira. Presente. Vereador Mirdo Lanche. Presente, secretário. Vereador Helder do Táxi. Presente. Vereador José Roberto presente. Vereador Jorge Freitas. Presente. Essa presidência agradece, além da presença dos vereadores, doutor Paulo, que é o procurador do município, que toda CPI que envolve qualquer questão do município tem sempre um procurador que acompanha e participa ativamente. Muito obrigado, doutor Paulo, pela presença. Doutor Rivanildo, que é o procurador da Câmara Municipal, setor jurídico aqui, que também acompanha e nos orienta em relação a todos os passos da CPI. Agradeço ainda também o pessoal técnico que está aqui na sala ao lado, doutora Karina, doutor Ronaldo, a Bruna, Marcão, Júlio, todo o pessoal técnico, Matheus, enfim, eu agradeço a todos. Essa presidência solicita ao secretário que proceda à leitura de toda a documentação enviada a essa comissão parlamentar de inquérito, se é que tem documentação enviada para essa reunião de hoje, né, José Roberto? Não há nenhuma documentação, senhor presidente. Então tá bom. Neste momento, então, nós vamos ouvir o Murilo, da empresa Cobrasim, funcionário da empresa Cobrasim, Brasileira de Sinalização. Só que está no instante de a gente renovar o link, Murilo. Aqui tem o sistema do Zoom, aqui a gente tem um período de link. É isso, né? Nós temos 2 minutos. 1 minuto. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai renovar. Um minutinho só para deixa eu ver aqui. Temos 8 minutos ainda antes de renovar o link. Então a gente vai dar uma continuidade aqui e daqui a pouquinho a gente para renovar o link, que é um praxe normal do sistema online do Zoom. Toda vez que for renovar, a gente reenvia para acessar novamente. Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Estamos dando início à CPI. Neste momento, chamo o senhor Murilo Henrique Favro, funcionário da empresa Cobrasim Brasileira de Sinalização e Construção Limitada. O senhor Murilo está presente, né? Já está conectado, está junto com a gente aqui. Agora eu vou ler aqui os procedimentos de praxe da CPI. Com base no artigo 203 do Código de Processo Penal, o senhor Murilo Henrique Favro deverá prestar o seu depoimento com a promessa de dizer a verdade do que souber e no que for perguntado, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar de sua credibilidade. O senhor entendeu essa parte, senhor Murilo? Sim. Entendeu? Eu também. Tá. Entendi. Conforme autoriza o ato da presidência 35/19, depoimento Murilo
o depoimento do senhor Murilo Henrique Favro será gravado em sistema audiovisual. Tá certo. Obrigado pela presença. Lembrando a todos que o senhor, na condição de CBI, não tem nenhuma situação de acusado, mas como testemunha, né, em razão da fala. E muito obrigado pela presença. E nesse instante eu passo para que os vereadores possam, os vereadores membros da CBI possam fazer algum questionamento, alguma pergunta, passando primeiro... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, José Roberto Bernardes. Questão de ordem. Senhor presidente, como tem o problema do link, a gente vai começar com as perguntas. Verdade. O senhor não acha melhor já renovar o link? Depois? Pode ser. Pode ser? Deixa eu ver aqui o pessoal técnico. Pode ser? Verdade, bem lembrado, porque daqui uns minutos tem um sistema de renovação do link, né? Então, o doutor Ronaldo aqui, o pessoal da técnica aqui, a doutora Karina, vai renovar o link então. Então, a sessão está suspensa por 2 minutos, para depois, em seguida, a gente já começar a comitiva com o senhor Murilo, que, volta a lembrar, ele está aqui na condição somente de testemunha, ele não é acusado nem investigado de nada. Então, é a questão de 2 minutos, a gente já reabre os trabalhos. Tá bom? Está suspenso o trabalho e voltamos em 1 minuto. E todos aguardem que será mandado o link da mesma forma que foi mandado na conexão. Entendeu, senhor Murilo? Entendeu? Fala o Ronaldo manter questão de ordem, Jorge. Oi? Pede para o Ronaldo manter o mesmo link, fica mais prático. Tem que abrir um outro. Existe um sistema que mantém o mesmo link, mas a informação aqui tem que abrir um outro novo link. Então tem que conectar tudo novamente. Mas vocês, da mesma forma que vocês receberam o sinal aí, vai receber do mesmo jeito. Tá bom? Então a sessão está suspensa por 1 minuto e que todos possam conectar novamente aí para a gente dar continuidade. Tá bom? Suspende por 1 minuto a sessão. Está reaberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato da Presidência 4/2020, para tratar dos assuntos radares e multas na cidade de Limeira. Portanto, na fase inicial, a gente já fez todo o procedimento de anotação do nome do Murilo, de documentação, e passamos agora à fase de questionamento, de perguntas dos vereadores para o senhor Murilo, a fase da auditiva. Então, está aberto aos vereadores para conversar, para deliberar aí a conversa com o senhor Murilo Henrique Favro. Lembrando que o Murilo não é acusado de nada, ele trata-se somente de testemunha. Todos os vereadores, está aberto para a pergunta dos vereadores. Eu recebo. Sim. Murilo, primeiramente eu gostaria de perguntar para você se você, qual que é a sua ligação com a Cobracim, o que você faz dentro da empresa Cobracim, se você ainda é funcionário da Cobracim, poderia explanar um pouco a respeito para a gente dessa sua relação, desde quando é funcionário da Cobracim, as suas funções. Dá uma explanação para a gente, por favor, desse contexto seu, juntamente à empresa Cobracim. Posso falar sim, Estevam. Eu entrei na Cobracim em 2014. A minha função é gerente da parte semafórica. E o meu dia a dia é trabalhar com a parte de semáforo, fazer programações, fazer relatórios. Quando tem alguma implantação, estava fazendo a parte de campo, essa parte de engenharia da parte semafórica. Certo, e você atuava aqui na cidade de Limeira, você ainda atua na cidade de Limeira? Na realidade, agora eu estou em São Paulo, mas eu atuava na cidade de Limeira, sim. Ok. Murilo, bom dia, obrigado pela presença de você. Desde 62 anos, 40 anos eu trabalho em rádio. E eu sou repórter de rádio. E repórter de rádio sempre curioso. Como que o Agostinho
foi descobrir o Murilo Fávero aqui na cidade de Limeira? Se você não é dono da empresa, você não é nada, como que o Agostinho foi descobrir você e você foi dar uma entrevista para a Rádio Bandeirantes falando do assunto de multa, alguma coisa nesse sentido? Teria jeito de você explicar? Então, Zé, eu também não sei. Na realidade, assim, desde que eu entrei na empresa, eu sempre trabalhei na parte técnica de semáforo, nunca fui da área comercial, nunca participei de nenhum processo, não sei de onde que ele tirou o meu nome. E na realidade, assim, eu não dei uma entrevista para ele, né? Ele descobriu o meu telefone particular, que inclusive eu estava de férias na data que ele me ligou, não foi no telefone da empresa, em nenhum outro lugar, foi no meu particular, e eu não sei de onde que ele conseguiu esse número, entendeu? Eu não sei porque que ele me procurou. Agora, as perguntas que você, vamos dizer, não foi entrevista. Tá travando um pouco, Zé. Certo, não foi entrevista. Mas pergunta, veja só, não foi entrevista, não foram perguntas. Mas algumas coisas, por que você foi falar com ele algumas coisas a respeito da empresa? Então, não, na realidade, quando ele me ligou, ele perguntou se a gente trabalhava na parte com radar. E eu falei que não, o Cobracin não trabalhava. Só que ele falou que tinha visto no nosso site, que é um site que não está atualizado já faz um tempo já da empresa, que a gente trabalhava com radar. E, primeiramente, ele me ligou falando que ele era secretário, né, de uma cidade que chamava Ibirá, aqui em São Paulo. Foi assim que ele começou a falar comigo. E que ele tinha interesse, tinha entrado no nosso site e visto isso daí. Eu falei, viu, a gente não trabalha com radar, eu trabalho com a parte semafórica. No decorrer da coisa, a gente vai fazer outras perguntas em cima disso daí. Beleza. Eu deixo para os colegas perguntarem. Tá certo. Agora, próximo vereador Helder do Táxi. Bom dia, Murilo. Bom dia mais uma vez a todos os vereadores. Bom dia ao doutor Rivanildo, ao doutor Paulo, assessoria jurídica. Bom dia a todos, enfim, a todos. Murilo, aqui você falou que pro Zé, né, pro vereador Zé, o problema seu não é semáforo, e sim, é semáforo e não radar. Então, assim, pergunto para você, se não é radar, por que você deu todas essas informações e todos esses dizeres sobre o radar, como que funciona? Se o seu problema não é radar e é semáforo, por que você deu todas essas informações ao Agostinho? Então, na realidade, Helder, foi uma conversa assim totalmente informal, tá? Não foi nada formal. E depois, a hora que ele começou a me perguntar se a gente trabalhava com radar, eu falei que não. E ele falou como era de Ibirá, uma cidade pequena, se você pesquisar aí, é uma cidade que não tem muitos habitantes, que ele não tinha o conhecimento de como funcionava. E eu falei assim, olha, eu trabalho com semáforo. Ele falou, mas a Cobracin trabalha com radar, tá no site? Eu falei, não que eu saiba. E aí ele começou a fazer uns questionamentos, que também, se a gente conseguisse pelo menos o teor inteiro da conversa, a gente poderia ver que ele foi puxando conversa, começou a fazer umas perguntas. Eu falei para ele, viu, eu não trabalho com radar, inclusive na outra semana, logo quando eu voltasse de férias, que eu ia estar com o meu patrão, eu poderia estar conversando com eles e pedindo para eles entrarem em contato com esse secretário. Não, Murilo, a pergunta não foi essa. Então, por que você respondeu esses dados do radar? Por que você respondeu a ele? A pergunta foi essa. Você não trabalha, por que você respondeu a ele? Sim, então, dados do radar. Quais dados que você está querendo saber que eu falei? Por exemplo, quando você falou que tem alguns esquemas, algumas coisinhas para fazer, quando lombada perto, você deu toda essa dica para ele. Essa é a pergunta que eu fiz. Por que você passou esses dados para ele? Não, na realidade não foi dica. Na realidade, assim, que a gente não tem a conversa toda, tá? Mas foi quando ele falou assim, viu, Murilo, e tem algum jeito da gente dar mais multa, não sei o quê? Eu falei, viu, eu não sei se tem jeito da gente dar mais multa, entendeu? Ele que foi puxando a resposta conforme ele foi falando. E os dados que eu dei, quantidade de multa, tudo que é divulgado, isso aí está no site da prefeitura. Se a gente entrar no portal de transparência da prefeitura,
tem o quanto que é arrecadado, tem o quanto que eles têm de multa. E eu também falei para ele que todo esse dinheiro também é investido na parte de trânsito. Foi isso aí que eu passei para ele. Ele, como secretário, que era uma coisa que ele deveria saber. Obrigado. Mir, você tem alguma pergunta, Mir? Pode, Mir. Abre o microfone, Mir. Fecharam aí. Murilo, na hora que você fala com o Augustinho lá, sem saber que era Augustinho, que não pagava pelo equipamento, que não paga nada, que a empresa implanta todo o equipamento e tudo que for arrecadado vai fazendo caixa e paga de acordo com a arrecadação, né? O que você quis dizer com isso? Que as multas, quanto mais fizer, mais a prefeitura arrecada? Como que foi essa ideia que ele passou para você responder ele? Sendo que você trabalha com semáforo. Sim. Eu já trabalhei aí no trânsito 2 anos, Murilo. Certo. Não, sim, então, ele começou falando que ele tinha visto no site da Cobracim que existiam contratos dessa maneira. Eu falei para ele que eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. Que o que eu tinha conhecimento é o que a gente vê em qualquer noticiário, no site da prefeitura, que foi o que eu falei para ele, inclusive está lá, que provavelmente isso daí é cobrado por faixa de rodagem, que era o conhecimento que eu tinha, mas não que conforme vai arrecadando, vai se pagando ou se vai faturando para ter mais multa, entendeu? Então, mas no caso da Cobracim, que sim, antigamente ela fazia só sinalização de solo depois que ela entrou com o semáforo em Limeira. Tá? Isso aí na época do Silvio. E a parte de radar nunca foi a Cobracim. Era outra empresa. Depois veio esse consórcio novo em Limeira. Mas você não achou estranho na hora que você estava conversando com ele, ele tentando tirar todas as informações, que tinha alguma coisa estranha? Não passou nada pela cabeça? Poderia ser alguém aí tentando macular, igual maculou a cidade de Limeira? Não, Mir, sabe por quê? Pô, eu sou um gerente de semáforo de Limeira. Eu nunca quis imaginar que um repórter da Bandeirantes iria ligar para mim para tentar supor alguma coisa. Entendeu? Esse que foi o problema. Eu estava de férias, o cara me ligou, começou a fazer umas perguntas, de imediato eu neguei e depois ele continuou falando ainda, entendeu? E esse que foi o problema. Sim. Eu nunca imaginei que o cara poderia chegar em mim para fazer uma pegadinha dessa, para depois pegar meu áudio, editar, cortar e chegar em tudo isso que chegou, entendeu? Sim, mas sabe que ficou difícil? Caiu como uma bomba atômica na cidade, parecendo que a cidade tem um esquema violento de multa e não tem nada disso. E ficou ruim, tanto para o prefeito como para nós vereadores aí, que parece que nós estamos tudo no mesmo esquema. Então, isso não existe. Mas sim, eu não estou falando, assim, não estou falando por parte sua, estou falando pelo que ele foi pegando informação. Sim, isso daí vocês podem até perguntar depois para o nosso diretor, mas ficou ruim para a empresa também, porque a Cobracim não trabalha com radar, entendeu? Então ele trouxe um assunto para uma empresa que não bate uma coisa com a outra, essa que é a questão. Sim, que nem aqui em Limeira é o processamento de multa que ela faz. Mas é totalmente diferente uma coisa da outra. Sim. Entendeu? Sim, mas o que ficou no ar ficou um negócio gigante. Corrupção. Eu sei que não foi só a intenção, mas foi o que aconteceu. Sim. Presidente, pode chamar outra pessoa. Obrigado, Murilo. Imagina. Eu não estou ouvindo o que o doutor Jorge está falando. Já abre seu microfone, Jorge. É a hora que a gente esquece o microfone fechado. Desculpa. Próximo vereador fazer pergunta. Eu tenho aqui uma colocação. Tem o governador. Depois... Pode fazer, Jorge. Depois eu tenho a colocação. Naquela entrevista que o senhor deu para um representante de Birá... Não foi entrevista. Um telefonema, né? Isso, exato. Uma conversa por telefone. O senhor pensava que seria um representante da prefeitura de Birá, mas era um repórter da Bandeirantes. O senhor falou que o radar, que o radar não vai arrecadar nada. Aí o radar, nem ele paga ele mesmo.
Tem cidade que a gente chega lá e tem o equipamento, o cara fala, pô, eu não consigo arrecadar e tal. Então o senhor deu, parece que uma dica de alguma cidade de radar e tal. Como que o senhor conseguiu falar de radar se o senhor não é da área de radar, não é da empresa de radar? O senhor é da empresa que trata somente de trânsito, de anotação das multas. Então o senhor disse que tem cidades que a gente chega lá e tem o equipamento. O senhor passou uma informação como se o senhor estivesse dentro, no centro de uma empresa de radar. Isso, como que o senhor chegou nesse ponto? O senhor pensava em alguma vantagem, algum benefício? Qual a razão do senhor passar para Ibirá algumas informações, mesmo que seja, assim, fora da sua área, né? Sim. Não, doutor Jorge, vou explicar para o senhor. O que acontece? Ele perguntou como que esses radares poderiam ser instalados, tá? Eu falei para ele que eu não sabia, mas que eu sabia que o sistema semafórico ele é instalado de acordo com acidentes nos locais, com esses dados que a prefeitura pega. E provavelmente o equipamento de radar, para se tratar de um redutor de velocidade, poderia ser assim também. E ele falou assim, Murilo, e para a gente poder aumentar essa arrecadação, se eu pôr lombada perto, o que vai acontecer? Entendeu? Foi nesse contexto que ele falou. Só que eu conversei com ele mais de meia hora, a gente não tem o teor inteiro da gravação. Eu falei para ele que o órgão do Detran, ele tem ferramentas onde informa o número de acidente, tem várias ferramentas que informam isso, que poderiam ajudar. Entendeu? Jorge, microfone aberto, Jorge. Exato. No momento dessa fala por telefone, o senhor entendendo que seria alguém da prefeitura de Ibirá, mas era o repórter da Bandeirantes, tem um momento na fala que o senhor fala que o radar vai arrecadar 3 vezes a mais do que a gente gasta com o radar. O senhor parecia, no momento da rádio, quem ouviu a rádio, quem ouviu aquilo lá, parecia que era uma pessoa que estava por dentro do radar, que trabalhava com o radar, que estava por dentro da arrecadação, ou parecia que seria uma pessoa interessada em participar de algum investimento na cidade de Ibirá, alguma coisa assim, colocar um radar lá, colocar a empresa de radar lá. Como que o senhor fala sobre isso? Porque quem ouviu a rádio, o senhor falou que a arrecadação de radar era 3 vezes mais do que se gastava. Qual a razão de ter passado uma informação dessa? O senhor queria uma aproximação para o pessoal de Ibirá ou queria mostrar conhecimento? Então, doutor Jorge, na realidade, assim, esse valor que eu passei, por se tratar de uma conversa informal, foi um chute. Fora que o que a rádio divulgou foi só fragmentos do nosso áudio, né? Não foi o áudio completo. Então, ele me perguntou e eu passei para ele, se você entrar no site da prefeitura, de qualquer prefeitura, você tem o quanto é gasto com o contrato, o quanto que é arrecadado, e você consegue ver lá uma porcentagem. Então, você pega um exemplo e fala, entendeu? Por se tratar de uma conversa informal. E não teria nem como eu saber, porque eu nunca trabalhei com radar. E outra coisa também, eu sou técnico de eletroeletrônica, gerente de semafórica, entendeu? Então, eu não sei de onde que ele veio me procurar para querer saber isso, ainda mais se tratando da Cobracim, que não trabalha com radar na cidade de Limeira. Tá bom, da minha parte, daqui uns instantes eu retorno com outras perguntas. Vereador Estevão Nogueira. Murilo, mais uma vez, né, na mesma linha do que os vereadores estão conversando, eu tenho, na verdade, aqui eu tenho a transcrição, né, da entrevista, que a gente já está entendendo que não foi uma entrevista, foi uma conversa de telefone que vocês tiveram, mas que acabou sendo, de certa forma, veiculado na rádio como se tivesse sido uma entrevista. No entanto, tem um trecho da sua fala que você, seguindo ali, inclusive a pergunta do Jorge, ele sempre vai arrecadar 3 vezes mais do que gasta com radar. Aí o Agostinho Teixeira fala, certeza? E aí você coloca da seguinte forma, certeza, estou falando Limeira. Sou eu, agora é o ponto-chave, sou eu quem faz processamento de multas aqui. Eu sei quanto Limeira
arrecada com multa e sei quanto ela gasta com radar. Limeira a gente chega a arrecadar cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, entendeu? Então, o ponto-chave aqui que eu quero perguntar para você, é você quem faz o processamento de multas ou não? Porque você afirma, sou eu quem faz processamento de multas aqui. Não, Estevão, na realidade não sou eu quem faz o processamento de multas, tá? Quem faz o processamento de multas é a empresa Cobracim, que não tem relação nenhuma com a empresa de radar. A hora que eu falo desses números, se você entrar no site da prefeitura, você vai ter o valor que é arrecadado e o valor que é o do contrato. Se você fizer uma conta simples, você vai ver qual que é a porcentagem que tem lá. Entendeu? Sim, então assim, é uma conta básica. E aí, respondendo a sua pergunta novamente, não sou eu quem processo as multas de Limeira. Então, essa aqui é uma informação que você passa para o Agostinho, mas que não é verdade. Não sou eu quem processa as multas. Quem processa a multa é a empresa. Eu sou gerente de semafórica, entendeu? Certo. Entendi. O Murilo. Oi, Zé. Veja só, eu queria que você... Eu vou ler algumas coisas e ver... Eu queria que você falasse se você falou isso aí ou se foi uma montagem. Tá certo? Veja só. Segundo Murilo, Zé. a prefeitura não gastaria nada. Zé, deu uma cortada. Segundo a prefeitura, segundo você, Murilo, teria falado, a prefeitura não gastaria nada na instalação dos equipamentos. E quando os radares começassem a funcionar, quanto maior o número de multas aplicadas, maior lógico a arrecadação da prefeitura. Aí Murilo diz assim, vocês não pagam equipamento, vocês não pagam nada. A gente implanta todo esse equipamento e conforme ele for arrecadando, aí vocês vão tendo caixa e pagam de acordo com a arrecadação. Aí o repórter diz, quer dizer que quanto mais multa vocês fizerem, mais a prefeitura arrecada e mais vocês ganham também? Aí o Murilo teria respondido, isso, nesse tipo de contrato, sim. Aí ele pergunta, mas a população... Tá cortando, Zé. Cortou. Zé, tá cortando. Tem um monte de protestos e coisas assim. Murilo teria dito. Até onde escutaram? Cortou. Aí, Zé, veja só. Fala. Então, agora a fala ficou boa. Agora veja só. Aí ele teria falado assim, Agostinho, mas aí, será que a população não vai chiar um monte de protesto? O Murilo teria respondido, no começo o pessoal dá uma chiada, mas ainda mais que é ano de eleição. Aí todo esse aspecto, aí acaba implicando. Aí que vocês estão querendo arrecadar dinheiro, não sei o que mais. Aí eles acabam aceitando. Você teria falado essas coisas? Zé, na realidade, assim, esse tipo de contrato, tá me ouvindo, Zé? Travou. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Esse tipo de contrato que está no nosso site, que está desatualizado já faz bastante tempo, depois eu procurei, que ele me falou que a gente trabalhava, tá? Eu falei para ele que eu não sabia de bate-pronto se existia contrato dessa maneira, mas ele falou assim, não, mas vamos conversar mais, tal, e ele começou a fazer essas insinuações, tá? E começou a me questionar. Isso daí, esse tipo de contrato, ele não é permitido, depois eu fui pesquisar, desde 2005, tá? Isso aí para você ver como que eu tô por dentro do assunto radar, que eu nunca trabalhei. E aí ele começou a perguntar e começou a insinuar. Ele falou assim, e no ano de eleição, você acha que dá problema, não sei o quê? Entendeu? E eu achando que era uma conversa informal, estava conversando com ele, mas não no intuito de falar que Limeira ou alguma cidade arrecada dinheiro com isso, trabalha dessa forma, até mesmo porque eu não tenho nenhum conhecimento para falar isso, entendeu?
Abre o microfone, Jorge. Desculpe, toda hora eu esqueço. Com a palavra, eu tenho toda hora conversar com o pessoal da técnica aqui. Com a palavra, vereador Mir, vou ficar mais atento no microfone aqui. Ô Murilo, em cima da fala do Estevam antes, que você estava falando que você fazia o processamento de multas para o Agostinho, tá? Que você achava que a arrecadação era de 1 milhão, 1 milhão e 200. Aí foi você que passou toda a informação para ele, aonde a Cobracim tem radar, que são as cidades de Valinhos, Vinhedo, Nova Odessa, Campinas, Barueri, Tapicerica da Serra, Cajamar e Santo André? Ou ele achou isso? Então, na realidade, foi ele quem falou isso, né? A Cobracim, ela não tem radar nessas cidades. Inclusive, se você quiser pesquisar, a gente não tem radar em nenhuma dessas cidades. Então ele montou um factoide em cima do que você falou. Sim, ele me perguntou assim, Murilo, e aí próximo da região, quais são as cidades grandes que tem alguns radares, entendeu? Aí eu falei algumas cidades para ele, mas não que a Cobracim tem contrato. Se você pegar e pesquisar, a Cobracim não tem contrato em nenhuma dessas cidades de radar. Tá, muito obrigado. Próximo vereador. Vereador Helder Tax. Murilo, eu ia fazer a mesma pergunta que o Zé fez. Depois não vai ficar claro para a população o que for disponibilizado, e eu volto na mesma pergunta. O Zé fez uma pergunta e como eu não entendi, eu também percebo que o povo não vai entender lá fora. O Zé perguntou para você se essa fala aqui, que no começo o pessoal dá uma chiada, mas depois é ano de eleição e tudo mais, essa fala, ela... Esquece, Agostinho, estou falando você. Essa fala, ela partiu de você? Mesmo você pressionado, não, mas essa parte, ela partiu de você? Senão o povo não vai entender a sua fala. Então, Helder, na realidade foi ele quem falou, entendeu? Por se tratar de um ano de eleição, o que poderia acontecer, se eles iam ficar bravos, como está escrito, se eles iam dar uma chiada. Desculpa interromper. No começo o pessoal está aqui, Murilo Fávero, no começo o pessoal dá uma chiada, como é ano de eleição e tudo mais, o Zé falou, aqui está com essa fala, foi sua, essa fala ela saiu de você? O pessoal vai... Desculpa, Helder. Na realidade é assim, vamos lá, vamos partir de um princípio. A gente precisaria de todo o contexto para realmente a população entender o que foi falado e o que não foi falado, tá? Segundo, ele começou a querer induzir eu a falar algumas coisas, tá? Isso daí que aconteceu. Outra coisa, eu não trabalho com contrato nem de radar, nunca trabalhei com contrato de radar, nunca trabalhei em processo licitatório, eu não sei como que a população vai reagir ou não, tá? Numa conversa formal, era isso que eu responderia para ele, eu não sei te passar essa informação. Era uma conversa informal. Então ele começou a induzir e eu comecei a falar, ele falou assim, viu, vai ter... O pessoal vai chiar, não sei o quê. Eu falei assim, pode chiar, não sei, ano de eleição, pode chiar, entendeu? Dentro dessa mesma pergunta, qual o problema que você tem com o Agostinho, até dentro dessa fala, que você mesmo falou assim, não, eu quero ouvir primeiro o Agostinho e tudo, você teve algum problema para não ter vindo nas CPIs marcadas anterior? Você teve algum problema, ou dentro daquilo que você mesmo relatou, sobre aquilo que você vê, você não tem algum problema nesse sentido com o Agostinho? Você teve contato com ele também? Não, depois do ocorrido eu não tive nenhum contato com ele, tá? Não tenho nenhum problema com ele, porque até mesmo eu nem sabia quem que era o Agostinho. Fiquei sabendo depois de que isso daí aconteceu. E eu queria ouvir ele antes para ver realmente o que ele queria falar da gente, o que ele queria falar de mim. Porque ele começou com acusações, se passou como se tivesse sido uma entrevista, sendo que não foi uma entrevista, foi uma ligação. Ele se passou por secretário de uma cidade, entendeu? Então era isso que eu queria ouvir, para ver se ele ia passar se ele ia falar isso daí também, se ele ia confirmar isso. Então você justificou de não vir para querer ouvir ele primeiro, isso, para ver o que ele ia falar, isso? É isso? Isso também, na primeira vez, na realidade, ficou muito em cima, e eu não poderia estar com o meu advogado, tá? Da segunda vez foi que eu recebi a informação
que ele falaria depois de mim. Só que como que eu vou falar alguma coisa, sendo que eu não sei o que ele vai me acusar, o que ele está acusando? Eu não sei, eu não sabia quem que era Agostinho, não sabia se era secretário de Ibirá, não sabia. Então eu precisava saber primeiro, entendeu? Até porque se você não deve, não tinha problema você ser primeiro ou depois, você não deve, se for com uma fala formal, não é verdade? Então, você não, então aí as falas vão ser desvendadas só depois mesmo, não é verdade? Então, tanto faz você ser primeiro como depois, porque já que você não deve mesmo, não é verdade? Não, é o que está acontecendo, né? Tanto que ele não deu a entrevista, eu acredito, que não apareceu nada. Ele não deu o depoimento para vocês, então... Minha fala continua depois, presidente. Abre o microfone, Jorge. Oi, pois não? Ô, presidente, posso fazer uma pergunta? Pode. Pode fazer pergunta de forma alternada, sem problema nenhum, porque, de repente, está respondendo ao vereador, surge uma dúvida dentro daquela resposta, sem problemas. Murilo, por favor. De forma alternada, fazer as perguntas. Depois desse contato que você teve com o Agostinho, que você nem sabe, você nunca mais teve contato com ele? Não falei mais com eles, Como que você recebeu o dia que apareceu essa entrevista? Como que você viu isso aí junto à sua empresa? Na realidade, eu não, de bate-pronto, eu não acreditei, até mesmo porque eu estando em Limeira, trabalhando na parte semafórica, nunca imaginei que isso daí chegaria até mim, tá? Tô sendo bem sincero. E o diretor nosso, ele ligou para mim e a primeira pergunta que ele falou foi isso. Falou assim, Murilo, você deu uma entrevista para um repórter? Eu falei, não dei entrevista nenhuma. Ele falou assim, não, estão falando aqui que você deu uma entrevista? Eu falei, não dei entrevista, entendeu? Foi uma bomba, realmente, Zé. Agora, em cima disso aí, Murilo, veja só, a sua fala prejudicou você, Murilo, a empresa de radar, a empresa de semáforo e principalmente a prefeitura, que a prefeitura agora ficou uma máfia, ninguém gosta de receber multa. Quando aparece um funcionário que teria falado, estou falando no condicional, teria falado a respeito de uma indústria de multa. Isto foi uma polvorosa. O que você fez até hoje contra o Agostinho que deu uma ferrada na sua vida? O que eu fiz contra? Não fiz nada contra, Zé. Mas, por exemplo, você não achou um advogado para processar ele? Porque ele, vamos dizer, ele poderia ter feito que você fosse mandado embora da Cobracim, que a prefeitura te processasse, certo? Sim. Você não fez nada contra o Agostinho? Não, na realidade, a empresa, a gente arrumou um advogado, tá? A gente está aguardando algumas providências para apurar os danos que foi causado, mas isso daí é o diretor nosso que está vendo. Eu, como pessoa, não tenho... vou atrás dele para quê? Entendeu? Não tem essa de... E outra, o meu diretor, ele entendeu de primeira que não tinha sido uma entrevista. Para começar, a Cobracim é parte do seguinte ponto. Cobracim e radar é duas coisas que não colam, entendeu? Não tem nada a ver a Cobracim com radar, então partiu disso. Eu sei, mas, Murilo, eu só estou sendo insistente, por favor, mas mesmo a Cobracim não tem nada com a semaforização, mas você fala de radar, Murilo. Você falou de radar, se foi 2005, são 15, 14 anos depois. Você falou de radar. Hoje você falou assim, você está dando uma testemunho para a gente, que você está como testemunho. Você está ao lado do advogado. Mas para falar com a gente, você arrumou advogado. E para ir contra o Agostinho que te ferrou, você não arrumou advogado? A empresa arrumou advogado para ver se vai conseguir informações, se vai conseguir alguma coisa do Agostinho, tá? E assim, vão ser apuradas mais coisas. E isso que eu falei de radar, não fui eu que falei, não fui eu que procurei ele para falar, tá?
Ele que ligou no meu telefone particular, eu estando de férias, ele que me perguntou, ele que induziu, ele falou que ele era secretário de uma cidade, se passou por outra pessoa. Entendeu, Zé? Tudo bem. Mas, Murilo, em cima da fala do Zé, quero aproveitar a fala do Zé. Você sabe que o direito seu é seu, não é da empresa, né? O que não ficou claro, o que o Zé falou, é o seguinte: por que você, que maculou a sua imagem, esquece a empresa, por que você não foi resguardar você? Porque a sua empresa é uma coisa, você é outra. Ele maculou a sua imagem, nas falas suas até agora, e você transgrediu isso toda a cidade de Limeira, porque você, você mesmo, para preservar você próprio, não procurou advogado. O Helder, a empresa, eu trabalho para a Cobracim, tá? Eles falaram. Oi? Pessoal, tem um minuto para responder, depois a gente vai retomar o link, mas pode continuar. Se eventualmente cair o sistema, a gente retoma, mas a gente vai tentar. Murilo, mas como você não respondeu ao Helder ainda, mas em cima disso aí, para resguardar a sua imagem. Não, eu posso responder. Tá, viu, Mir? Vereadores, o Murilo pode responder depois da gente reconectar, porque o sistema Zoom, que é o sistema online que a gente usa aqui, precisa retomar o contato com o Zoom aqui, então vai cair agora o sistema, então eu suspendo a sessão e todo mundo vai reconectar da mesma forma que reconectou anteriormente. Obrigado por enquanto, daqui a 1 minuto a gente já volta com a conexão normal do sistema Zoom. Está reaberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato da presidência número 4/2020. Nós estamos, nesse momento, ouvindo o senhor Murilo Henrique Fávaro, que está falando sobre toda aquela informação que originou aquela notícia na Rádio Bandeirantes. Portanto, era o vereador Mir que estava com a palavra antes da sessão. Não, tinha o Helder, presidente. Ele estava respondendo o Helder. Era o Helder. Eu vou fazer a pergunta de novo. Por favor, vereador Helder, refaça. Na sequência do Zé, assim, por que o Murilo, né, sabendo que cada um de nós, o direito, ele é muitas vezes pessoal, cabe cada um de nós zelar, né, por a nossa fala, pelos nossos direitos. Eu perguntei ao Murilo por que a dependência da empresa, se a imagem dele foi maculada por uma pessoa, uma fala individual dele e do Agostinho, por que ele, para se preservar, né, que a fala dele também, ela expandiu para toda uma cidade, né? Então, assim, repercutiu, porque ele próprio, Murilo, porque você próprio não foi se precaver e foi, assim, de forma pessoal para você cuidar da sua própria imagem, ou a empresa tem alguma situação também junto aí? Então, Helder, agora respondendo a sua pergunta, a empresa tem o advogado dela, que eles estão tomando os devidos precauções lá, entrando com o processo. Eu tenho um advogado meu, tá? Eu tenho meu pai, inclusive, os dois falaram para quê? Foi o que eles me pediram. Vamos esperar julgar essa CPI, acontecer os fatos, ver o que vai ser o desenrolar dessa situação, para a gente poder tomar alguma medida, tá? Em relação a mim. Isso eu estou falando em relação a mim. Beleza, presidente? Sim, agora o vereador Bir. Murilo, mas em cima disso, com a sua imagem, irmão, tá? Eu conheço muito bem sua família e a índole do seu pai, tá? Sim, sim. Tá? Sabendo que você maculou a sua imagem, por que você não veio a público a desmentir isso? Você foi usado. Eu sei, Mir, mas como que eu vou procurar um rádio, uma TV para estar falando isso daí? Não tenho por que eu fazer isso. Se trata de uma fake news, tá? Meu pai sabe, você conhece também a nossa família, todo mundo sabe, eu principalmente sei. Aí foi instaurada essa CPI para averiguar, eu espero que o resultado dela seja positivo, tá? Pra gente, e depois eu vou ver o que me causou, o que não me causou. Eu não acho que isso pode ter fechado muita porta para você? Sim, sim. Essa injustiça que o cara fez com você? Não, sem dúvida, pode ter fechado tudo. Na verdade, assim, fechado porta
E aí tem a parte do psicológico, também foi difícil, não foi fácil, mas a gente está esperando as apurações para tomar alguma decisão. Não foi fácil. Jorge, pela ordem. A palavra, vereador Silvio Nogueira. O Murilo, eu vou fazer uma pergunta bastante, assim, objetiva, e eu gostaria da sua sinceridade. Assim, eu acho que, assim como você tem feito em toda essa oitiva, Tá. no seu entendimento, você acredita que tem uma indústria de multa aqui na cidade de Limeira? Não, Estevão, eu não acredito que tenha. Tá. Então, tudo aquilo que foi, vamos dizer, tudo aquilo que foi montado entre a sua fala, que de fato você falou, mas as perguntas feitas pelo Agostinho Teixeira, então, de fato, não mostram a realidade da cidade de Limeira. Não mostra. Ok. Abre o Sim, microfone, abre o Jorge. microfone. Está aberto para a questão dos vereadores, pode ser de forma alternada, até porque as respostas às vezes surgem esclarecimento ou mais dúvidas, né? Posso perguntar, senhor presidente? Pode. Já disse, pode perguntar de forma alternada, conforme vai respondendo, vai tirando alguma dúvida ou vai acrescentando dúvida, então pode ser de forma alternada, não tem problema. Com a palavra, vereador Helder. Obrigado. Murilo, para deixar assim claro, né, até a oportunidade que você tem, né, e para deixar claro para a nossa cidade de Limeira, você acha que esse áudio, essa conversa, esse diálogo, ele foi redigido para falar na rádio, ou o Agostinho fez isso? Você acha que não, aquilo que ele expôs na rádio não é tudo que você falou, ou foi implementado? Você acha que foi mudado alguma coisa ali? Então, Helder, na realidade é assim, ali não está o contexto todo da nossa conversa, tá? Acredito que a reportagem ela tem em torno de 3 a 4 minutos e dividido entre ele falando e ele não falando, e na verdade precisaria do áudio todo, né? Para estar ouvindo o que realmente foi conversado. Mas não foi dessa maneira que eu coloquei as palavras, teve algumas coisas que foi mudadas sim, e tem várias coisas que tem que ser apuradas. Tá? Então você acha que você teve meia hora de conversa, como você diz no início aqui, você teve meia hora de conversa, você acha que o Agostinho pegou aquela parte que interessa e fez e colocou no ar, é isso? Ele não colocou a conversa toda, o Agostinho fez isso? Não colocou a conversa toda, ele colocou a conversa cortada. Colocou a conversa cortada. Então tem conversas que ele tirou fora. Tem só colocou aquilo que interessa a ele, que dava, vamos supor, ibope, né? Ibope, vamos dizer assim, né? Na sua fala. Eu não sei se dá ibope ou se não dá. Eu sei que ele não colocou a conversa toda. Isso daí eu posso afirmar. Tá. Dentro dessa própria fala sua, né? Essa oportunidade ampla que você está tendo aqui, talvez, né? Uma das únicas oportunidades. O que você diria, Murilo, dentro dessas colocações, né, para a hora que for liberado, dar publicidade, isso, o que você falaria para a população limeirense nesse tempo? O que aconteceu ali naquele momento? O que você falaria agora para a população de Limeira, em cima de todo esse contexto? Eu não entendi a pergunta. O que você falaria, a resposta que você daria para toda a sociedade de Limeira num todo sobre esse diálogo seu e do Agostinho? O que você falaria para a cidade de Limeira? O que aconteceu? Qual foi a sua intenção? Qual não foi a sua intenção? O que você falaria hoje para a cidade de Limeira para tirar esse mal entendimento? Esse mal entendimento não, essa situação que está correndo na cidade hoje. O que você falaria? Não, é exatamente isso que você falou, Helder. Foi um mal entendido, tá? Eu estava tentando ajudar um cara que se passou de secretário da cidade de Ibirá, tá? Nunca
não da cidade de Limeira, nenhum lugar, não era um repórter, era um secretário da cidade de Ibirá, que eu quis ajudar. Não falei em momento nenhum que existe indústria da multa, até porque eu até falei isso aí pro Estevão, que no meu modo de pensar não existe isso daí. Tá? Então é isso que eu falarei, que foi realmente um mal entendido e que eu gostaria realmente que não tivesse acontecido. Hoje você não falaria de novo? Não, de maneira essa nenhuma. fala, hoje, se tivesse essa fala, hoje você parava, pensava, hoje você pensa para falar, hoje você pensaria melhor para falar num diálogo desse? Não, na realidade eu não falaria, né? De maneira nenhuma. Entendi. Estevão, acho que quer falar alguma coisa. Tá. Ô Murilo, você chegou a ver, a assistir toda a matéria que a Rádio Bandeirantes transmitiu ou não? Cheguei a ouvir. Ali você reconhece que é a sua voz mesmo, não tem nada além daquilo que você falou. Você, de alguma forma, pensa que possa existir uma outra pessoa falando por você? Ou você reconhece que é a sua voz apenas ali? Não, na realidade é sim a minha voz, tá? Mas se você ouvir a gravação, você vai ver que tá cortado. Isso daí é nítido. Sim. Não, isso daí a gente consegue identificar, que existem cortes. Mas era isso que eu gostaria de dizer. Outra coisa, essa matéria da Rádio Bandeirantes, ela foi retransmitida pela Rádio Educadora daqui de Limeira. Também houve uma repercussão nas outras rádios daqui de Limeira, no jornal que circula aqui na nossa cidade, que é a Gazeta de Limeira, em outros periódicos também. Não passou assim pela sua cabeça em nenhum momento prestar esclarecimentos já de cara, logo que isso aconteceu? Não passou, você não... Primeiro que nós não vimos, né? Mas você chegou a cogitar, a procurar algum órgão de imprensa para contradizer ou contrapor, ou talvez dizer a verdade? Não, Estevão, não passou pela minha cabeça. Eu sou gerente de semáforo. O que eu ia procurar a imprensa para passar ou não passar? Entendeu? Não passou. Ok. Próximo vereador. Eu não tenho mais perguntas, viu? Zé Roberto Vaiado, encerradas as perguntas. Próximo vereador. Não tenho mais perguntas também. Vereador Estevão também não. Próximo. Também não. Vereador Mir também não. Vereador Helder. Pergunta para o Murilo, se tiver algumas dúvidas que venha a ter, entendeu? E provavelmente terá. Essa comissão, o relator é o Estevão, o presidente é o Jorge, mas assim, ganhando essa liberdade de falar, teria algum problema, novamente, de falar com você, Murilo, de fazer alguma atuação? Você está de pronto, né, a esclarecer, a ajudar a resolver esse problema? Totalmente, Helder. Eu peço desculpa nas duas primeiras mesmo, que não deu certo, mas é só avisar que a gente está de prontidão, sim, não tem problema nenhum. Eu falo porque, assim, se pegar o contexto todo, né, até porque para essas falas que a pessoa impulsionou, impressionou você a falar, a tal ponto de falar assim, sim, lógico que tem, se tem alguma manhãzinha, que eu tem alguma mãe, alguma coisa, o ponto de você falar assim, claro que tem algumas coisas, você está ali naquele momento que você falou assim que tem as mães de colocar sinalização através de lombada, essas coisas, você acha que assim, se ele abrange mais, teria mais alguma coisa? É isso que muita população também hoje não é confiável. Você acha que teria outras situações, fazendo o papel agora daquele diálogo que você teve? Não teria outras situações. Não teria? Não, porque não tem o teor inteiro da conversa, entendeu? Para poder ser discutido, não tem tudo que foi falado.
Então, realmente fica difícil. Entendi. Então, justo por isso que é difícil para nós também, porque nós estamos pegando não todo o teor, como você está dizendo. Nós estamos trabalhando, entendeu? Então, assim, em cima da sua própria fala aqui, que compromete bastante, né? Como você falou, que está para entender agora, que compromete bastante, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, na verdade. Até porque a imagem da cidade correu de forma negativa, entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, até para resolver essas falas suas, né? Que você disse que não está por completo. Mas correu de forma negativa porque foi colocado de forma negativa, né? Correu de forma negativa porque foi colocado por ele de forma negativa, entendeu? Esse que é o problema. Ele quis procurar uma empresa que não trabalha com radar para falar de radar. Eu trabalho com semáforo, não trabalho com radar, então, assim, desencontra muito. Então, você disse que ele colocou de forma negativa. Tá, tudo bem, até concordo. Mas essa negatividade, aqui, nesses pouco que nós temos aqui de informações, é isso que nós temos que tentar chegar num consenso. Ela partiu de você, até naquele texto que o Zé leu, outro, entendeu? É isso que você tem a oportunidade hoje, porque aqui são fortes as colocações, entendeu? Então, assim, se foi pouca, se falta alguma coisa, então, assim, se colocou de forma negativa, as informações, ela partiu de você mesmo, entendeu? Por isso que é importante as suas colocações. Eu sei, então, essa é uma oportunidade que eu falo para você, se dá para você discorrer, quanto mais você discorrer para a população, é melhor, porque ficou muito negativo dentro dessas falas que temos, entendeu? Sim, a gente está aqui, estou testemunhando já faz tempo, acredito que já ficou claro já, que foi cortado, já ficou claro que eu não trabalho com radar, que a Cobracim não trabalha com radar na cidade de Limeira, tá? Que isso daí foi totalmente desencontrado, essas informações. Já ficou claro que a gente já pediu, a empresa deve ter pedido o teor da gravação, tá? Já ficou claro, já que foi um mal-entendido. Então, assim, já ficou claro que ele se passou por secretário de Ibirá, não foi uma entrevista. Então, eu acho assim, ficou bem claro, já acredito que a população vai acreditar. Eu peço desculpas à cidade de Limeira, foi um mal-entendido e é isso que eu tenho para falar. Até porque, Murilo, na fala dele, ele provocou a você dar esclarecimento de uma situação que você não faz. Exato. Não é isso? Ele provocou a você falar isso e você achando que é uma conversa ali informal, como você mesmo disse, aí você deu esclarecimentos daquilo que não lhe cabe, né? Que é de radares, não é isso? Exato. Foi isso que eu entendi? Sim, ele induziu totalmente. Acredito que até ele tenha se preparado, porque as perguntas veio muito preparadas. Era pergunta muito de bate-pronto, e se eu falava que não queria responder o que eu não sabia, ele já vinha com uma pergunta em cima. Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta, com bastante sinceridade mais uma vez. Você me parece ser uma pessoa que veste a camisa da empresa, da Cobracim, da onde você tira o seu ganha-pão. Você, cortou no momento, vislumbrou... Cortou, Estevam. Tá cortando. Tá cortando? Cortou tudo. Tá. Eu vou reformular. Me parece você ser um funcionário que veste a camisa da empresa, tá? É um funcionário que reconhece de onde vem o seu ganha-pão. Você, de fato, me parece, ainda está ligado à empresa. Você me parece se sentir bem na Cobracim. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você, por um momento, vislumbrou fazer uma intermediação ou fazer um caminho para uma venda de um negócio para essa cidade de Ibirá, falando dessa forma, dando as informações que você deu nessa conversa telefônica? Então, na realidade não, né? Porque a Cobracim não trabalha com radar, então não teria como eu vender o equipamento, tá? Começa a partir daí. Mas se para frente tivesse interesse em alguma parte de radar, eu poderia ajudar eles, entendeu?
Isso aí seria passado para o nosso diretor de compras, que toma conta disso daí. Ok. O microfone, doutor Jorge. Antes de passar a pergunta para outros vereadores, a gente está ouvindo o Murilo está respondendo com muita tranquilidade todas as questões. Teve um momento que o Murilo falou que as coisas ficou claro. Para mim não ficou claro as coisas. Tem ainda algumas dúvidas. Eu não estou entendendo ainda por que o senhor se meteu numa situação que não é... Porque quem ouviu a Rádio Bandeirantes, saiu lá, Limeira indústria de multa, Limeira não sei o que e tal. Ou o senhor sabe de alguma coisa, ou o senhor inventou alguma coisa, ou o senhor mentiu, né? Para mim não ficou muito claro ainda essa situação. Porque na Rádio Bandeirantes, eu sei que o senhor não sabia que era rádio. O senhor falou, estava pensando que estava falando para Ibirá. Mas na Rádio Bandeirantes saiu indústria de multa, Limeira indústria de multa. Limeira passou no Brasil inteiro como uma corrupção, sensação. Não sei se como pensamento de corrupção, mas pelo menos uma sensação de corrupção. Então foi uma coisa, correu, não sei se o Brasil inteiro, mas correu uma notícia de que Limeira tinha indústria de multa. Isso era notável no Brasil todo, em razão da notícia da Rádio Bandeirantes. Quem deu a informação para a Rádio Bandeirantes foi o senhor. Então, para mim, não está muito claro ainda. Sim, eu sei que o senhor está tranquilo, está respondendo, o senhor não tem obrigação de... Mas o senhor sabe de alguma coisa? Tem algum esquema na prefeitura? Tem algum esquema na empresa? Eu sei que o senhor, quando falou, pensou que estava falando para uma prefeitura, para uma cidade. Isso aí eu sei. Mas mesmo assim, o senhor falou, né? A gente pode implementar aí, não sei o que e tal. O senhor tem alguma coisa que o senhor não falou ainda, algum esquema que o senhor sabe, possa ter, que possa favorecer alguém de alguma forma? Porque, volto a repetir, quem ouviu a Rádio Bandeirantes, ouviu que Limeira tem uma indústria de multa, e uma indústria pesada. Eu sei, doutor Jorge, é assim, quem ouviu a Rádio Bandeirantes não ouviu a conversa inteira, tá? Quem ouviu a Rádio Bandeirantes ouviu que foi uma entrevista, e não foi uma entrevista, tá? Vamos partir daí. Ele ligou para mim no meu telefone particular, sendo que eu estava de férias, fazendo esse tipo de insinuações. Então, quem ouviu a rádio não ouviu tudo. E para mim não existe uma indústria de multa. Eu não sei de esquema nenhum, porque para mim não existe nenhum esquema. É isso que eu estou falando desde o começo, entendeu? Eu vou só interromper um minutinho aqui para ver que o pessoal técnico, qual que é os procedimentos seguintes agora aqui, mas a CPI continua aberta, não está interrompida ainda. Ficam todos conectados, vou só suspender por uns 30 segundos, para a gente ver que o pessoal da técnica aqui, qual que é a continuidade agora dos procedimentos aqui. Um minutinho só, por favor. Está reaberto os trabalhos da CPI, portanto, nós estamos ouvindo aqui o Murilo. Ô, Jorge. Oi. Jorge. Pois não, Helder. Vereador Helder. Ô, Murilo, esse tempo que você estava, né, que deu esse diálogo com o Agostinho, tudo, você ficava na cidade de Limeira? Você tinha algum local que você ficava aqui? Com quais pessoas que você tinha mais contato aqui nesse período aí? E você hoje está trabalhando aqui ainda? Não, eu estou trabalhando em São Paulo agora. E eu trabalhava com a parte semafórica, mas eu ficava mais na área do campo, né? Vendo implantação de semáforo, fazendo levantamento técnico, fazendo programação de semafórica, fazendo toda essa parte. Você poderia falar quem que trabalhava com você? Quais pessoas que trabalhavam, que auxiliavam você, como você é gerente? Com quem que você tinha proximidade? Com quem que você trabalhava? Os funcionários nossos da própria empresa. Você pode falar para nós, funcionário? O nosso técnico chama Vinícius, tem um ajudante, chama Felipe, o motorista chama Tomás, o eletricista chama Marcos, com esses funcionários. Vinícius, Marcos, isso? Isso. Você trabalhava com o Vinícius, com o Felipe, com o Marcos? Isso, e o motorista nosso que era o Tomás. Você ficava na Secretaria de Transporte, de Mobilidade? Ficava mais para a rua, Estevão. Na secretaria onde está a central de monitoramento de semáforo, né? Eu ficava mais para a rua, mais para campo.
Depois desse acontecido, você, antes a gente via que você participava lá com os meninos, ficava por lá e tudo. Você teve mais contato com alguém depois desse diálogo? Ou você foi para São Paulo, não teve mais contato, não teve mais algum tipo de relação com alguém, ou ficava na Secretaria de Mobilidade? Não, contato com o pessoal da Secretaria eu não tive nenhum. Com os funcionários da Cobracim também foi bem pouco, que eu já vim já logo para São Paulo. Entendi. E qual foi a conversa depois disso daí, que você conversava com o Felipe, o Marcos, o Tomás, o Vinícius? O que depois disso daí, provavelmente, né, como vocês trabalhavam, tiveram uma relação, qual foi assim a relação depois disso? O que eles falaram a você, o que você falou? Ou você fez, não sei, qual foi assim a relação entre eles e você, esses 4 e você? Não teve nenhum julgamento. Não teve nenhum julgamento. Não julgamento, diálogo de vocês. Não, diálogo técnico. Horário de serviço, diálogo técnico. Foi o que a gente conversou. Mas não teve nenhuma conversa sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. Não teve nada. Ô Murilo, quando veio à tona essa suposta entrevista, né? Essa matéria, vamos dizer assim, quando veio à tona essa matéria da Rádio Bandeirantes, houve uma questão levantada de que o Agostinho Teixeira, ele obteve o seu telefone, obteve o contato com você mediante a apresentação de um nome da Secretaria de Mobilidade. Ele teria se identificado, ele teria identificado o seu telefone ou nessa ligação, dizendo um nome da Secretaria de Mobilidade que, mediante esse nome que ele apresentou, então você se sentiu confortável em passar informações para ele. Que nome é esse? Existe esse nome? Tem nessa conversa sua com o Agostinho alguma coisa nesse sentido? Não, Estevão, não tem. Ele não me apresentou nenhum nome. Na realidade, ele só perguntou se eu trabalhava na Cobracim e o que eu fazia. E eu falei que era da parte semafórica. Você consegue... Tá. Você consegue, assim, trazer a memória e talvez reproduzir, nem que seja assim, aproximadamente, de que forma começou a conversa com o Agostinho Teixeira, que na verdade se passou por secretário. Ele disse outro nome, ele era... quem que ele era da Secretaria de Ibirá? Não, na realidade, a hora que ele me ligou, ele se apresentou como Luiz. Ele se apresentou como Luiz, que ele era da Secretaria de Ibirá. Isso. Tá. Ele era da Secretaria de Ibirá. Fechei mesmo. Foi dessa maneira que ele se apresentou para mim. Tá certo. Felipe, só para acabar de completar sobre a equipe sua, você falou dos 4, do Vinícius, do Felipe, do Marcos e do Tomás. Eles eram subordinados seus, isso? Correto. Hoje, eles continuam trabalhando os 4 na mesma situação, né? Na mesma situação, e são subordinados seus ainda? Então, na realidade, agora, quem está de encarregado lá é outro funcionário. Eu vim para São Paulo agora. Estou desempenhando as funções aqui em São Paulo. Então, não tem mais ligação com você, esses 4? Não. Hoje, quem assumiu o seu lugar aqui? Quem foi? Não assumiu o meu lugar. Ele está de encarregado. Quem está de encarregado ali? O Vinícius. O Vinícius hoje era encarregado do Felipe, do Marcos e do Tomás, isso? Isso. Senhor presidente, estou satisfeito. Tem que pedir para... Vereador, microfone, Jorge. Abri agora. Vereador Mir, satisfeito também com as... Vereador Helder, satisfeito. Vereador Zé Roberto Bernardo, satisfeito.
Vereador Estevam, satisfeito? Antes de passar a palavra para o procurador do município, Paulo, também, se desejar fazer alguma questão, só dizer para o Murilo que agradecer a presença dele, depois vamos agradecer oficialmente, e que, se houver necessidade, a CPI vai chamá-lo outras vezes, né? Inclusive, nós vamos ouvir também o rapaz da Rádio Bandeirante lá, qual é o nome dele? Agostinho. O Agostinho. Foi cancelado. Foi cancelado. E, então, agradecendo a presença desde já, então eu passo a palavra para o procurador do município, Paulo, né, se tem alguma questão, alguma colocação. Muito obrigado pela presença, Paulo. Está com a palavra, procurador do município. Olá, presidente. Eu dispenso a palavras. Não tem nenhum questionamento a fazer. Então tá certo. Eu agradeço a presença dos vereadores Jean Roberto Bernardo, vereador Mir do Lanche, vereador Estevam Nogueira, vereador Helder do Táxi. A CPI vai continuar, porque nós temos outro depoimento daqui a pouquinho. Doutor Rivanildo, muito obrigado pela presença, obrigado por acompanhar. Dentro do processo da CPI, o doutor Rivanildo não faz questão, não faz questionamento, mas é o procurador da Câmara Municipal que nos orienta e nos acompanha. Agradeço o pessoal da imprensa, todo mundo continua conectado, que temos agora o depoimento do senhor Marcelo, que é da empresa Cobrasim, que deve ser o patrão do Murilo. Então nós vamos realmente daqui a pouquinho conectar, que está marcado para as 11 horas, são 11 horas e 3 minutos. Portanto, está suspenso nesse momento. A ata vai ser uma ata só, né, Cabelo? A ata de CPI vai ter uma ata só, depois a gente vai encaminhar para o Murilo a cópia da ata e depois de todos os depoimentos, Murilo, aí vai ficar disponibilizados na internet os depoimentos de todos. Então, o que nós vimos aqui só vai ficar disponível depois que todo mundo falar. Tá bom? Beleza, combinado. Um grande abraço. Está suspenso a CPI nesse momento, para a gente retomar com a oitiva o senhor Marcelo. Muito obrigado a todos. Não precisa reconectar, né? Ficam todos com... Os vereadores e os jurídicos estão regulados. O Murilo está dispensado por hora. É isso, né, doutor Rivanildo? Então tá bom, doutora Karina, obrigado a todo mundo. Abraço a todos.